Há caminhões que parecem longos, e depois há estes, máquinas para as quais alguém olhou e pensou, ainda cabe mais chassi. O resultado não é uma simples modificação, é uma silhueta tão esticada que, vista de lado, parece que a cabine e os eixos traseiros pertencem a dois veículos diferentes. Alguns nasceram para brilhar sob as luzes de uma exposição. Outros mantêm uma utilidade muito específica, mas todos compartilham a mesma obsessão: levar o tamanho ao ponto em que cada curva, cada posto de combustível e cada estacionamento se transformam em um desafio. Hoje vamos dos grandes aos completamente absurdos, e o último tem uma distância entre eixos tão gigantesca que parece mais um trem rodoviário do que um cavalo mecânico convencional. Antes de continuar, um detalhe importante: nesses projetos, o número que realmente importa é o entre-eixos, a distância entre o eixo dianteiro e os traseiros. Quanto maior ela for, mais longa e elegante pode parecer a linha do caminhão. Mas também mais difícil se torna movê-lo sem pensar duas vezes em cada manobra. Número 8. Kenworth Cassento Homenagem. A BJ and the Bear. O Cassento já era especial sem modificar uma única peça. Sua cabine avançada ficou famosa porque concentrava tudo na frente, economizava espaço e oferecia uma imagem inconfundível na estrada. Por isso, esta homenagem inspirada em BJ and the Bear funciona tão bem. Pega um caminhão criado para ser compacto e faz exatamente o contrário com ele. A unidade parte de um Cassento clássico, com pintura chamativa, cromados e uma postura que lembra a televisão dos anos 70. Mas o detalhe que muda tudo está embaixo. O entre-eixos gira em torno de 240 polegadas, cerca de 6 metros entre os eixos. Pode não parecer um número impossível perto dos monstros que vêm depois, mas em um cabover, o vazio atrás da cabine chama o dobro da atenção. A silhueta deixa de ser prática e se torna teatral. O tanque, os degraus e os acessórios laterais parecem colocados para destacar aquele trecho extra de aço. E essa é a graça. Ele não tenta esconder que é longo, ele quer que você o veja do outro lado da área de serviço. Originalmente, um cabover tinha um motivo para ser compacto. Cada palmo conquistado na frente podia ser aproveitado para carga ou para respeitar limites de comprimento. Por isso o contraste é tão forte. Este Cassento mantém o para-brisa vertical e a frente plana, mas o chassi lhe dá um ar de limusine industrial. Mas aquele Cassento ainda mantém certa moderação. O próximo mostra como até mesmo um modelo de capô longo pode levar essa ideia muito mais longe. Número 7. Kenworth W900 Ele Custom. O W900 ele não precisava de ajuda para chamar atenção. Seu capô comprido, a grade vertical e aquela postura baixa já o transformaram em um dos ícones do transporte americano. Porém, quando um preparador decide ampliar o chassi, o resultado deixa de parecer um caminhão de série. Esta versão customizada fica em torno de 250 polegadas de entre-eixos e a distância extra cria uma enorme faixa entre a cabine e os eixos traseiros. De alguns ângulos, parece que o caminhão desliza sobre uma base longa demais para ele. É exatamente isso que muitos proprietários procuram: uma linha baixa, limpa e contínua, na qual os tanques e as caixas laterais não interrompem o perfil, mas o fazem parecer ainda mais longo. O problema é que essa elegância tem um preço. Um caminhão assim não entra em um posto, não faz curvas em um pátio e não acopla a um semi-reboque com a mesma tranquilidade que um modelo padrão. Cada movimento exige antecipação. Mas para um caminhão de exposição, essa dificuldade faz parte do charme. O entre-eixos longo muda até a forma de estacioná-lo ao lado de outros caminhões. Onde um cavalo mecânico convencional parece compacto, o W900 ele estende sua linha como uma flecha. Ele não busca aumentar a capacidade de carga, busca uma presença que funcione de longe antes que alguém consiga ver os detalhes de perto. E quando você achava que 250 polegadas já eram uma declaração séria, surge um Kenworth que não se contentou em alongar o chassi, decidiu transformá-lo em uma passarela de aço. Número 6. Kenworth Vermelho Custom. Este Kenworth vermelho parece construído para que ninguém consiga ignorá-lo. A cor intensa, o brilho dos cromados e o capô clássico já fazem seu trabalho, mas basta olhar para a lateral para entender onde está a verdadeira loucura. O entre-eixos fica em torno de 315 polegadas, mais de 8 metros entre o eixo dianteiro e os traseiros.
Nessa escala, o espaço já não parece um vão, parece uma avenida particular sob a cabine. Os tanques, suportes, caixas e paralamas precisam ser organizados quase como elementos de decoração. Eles não podem estar colocados ao acaso, porque qualquer peça mal posicionada quebraria a linha que faz o caminhão parecer ainda mais longo. Esse é o grande segredo desses projetos. Não basta adicionar aço, é preciso fazer com que todo o conjunto pareça intencional. Aqui, isso é conseguido. O vermelho transforma o caminhão em uma presença impossível de ignorar, e o chassi alongado faz com que ele pareça estar em movimento mesmo parado. Sob uma carroceria assim, cada centímetro precisa ser justificado. Os tanques devem ficar alinhados, os escapamentos não podem interromper a vista lateral e até a altura da suspensão muda o resultado. Por isso, as melhores preparações parecem simples, embora escondam horas de ajustes e decisões calculadas. Mas há algo ainda mais estranho do que esticar um caminhão de capô longo. Fazer isso com uma cabine avançada que, em teoria, nasceu para economizar espaço. Número 5. Peterbilt 362. De entre-eixos extremo. O Peterbilt 362 entra na lista por uma contradição quase perfeita. Os cabovers foram projetados para concentrar comprimento, melhorar o aproveitamento do conjunto e deixar mais espaço para a carga. Este 362 pega essa ideia e a destrói com uma extensão tão grande que, visto de lado, parece que alguém separou a cabine dos eixos traseiros e inseriu uma seção completa de chassi entre as duas partes. O número atribuído a essa preparação gira em torno de 330 polegadas. Não é um pequeno detalhe visual. São mais de 8 metros de distância que mudam toda a personalidade do caminhão. A cabine fica pequena e adiantada, enquanto o restante se prolonga atrás como uma plataforma. Ali aparecem tanques maiores, caixas laterais, suportes e acessórios que ajudam a preencher o espaço, mas não conseguem disfarçar o essencial. Este Peterbilt é gigantesco para ser um cabover. Em uma exposição, essa desproporção é justamente o que faz as pessoas pararem. Na vida real, ele obriga o motorista a pensar em cada entrada e em cada curva fechada. Também muda a conversa. Um W900 alongado é espetacular, mas um cabover extremo desafia o próprio motivo pelo qual foi fabricado. É como transformar um canivete compacto em uma espada. Quanto mais você olha, mais estranho parece que uma cabine pequena controle tanta estrutura. E quando parecia que o equilíbrio visual já não poderia sobreviver a tanto comprimento, o próximo caminhão encontra uma forma de enganar os olhos. Número 4. Peterbilt azul, custom de 3 eixos. À primeira vista, este Peterbilt azul parece mais proporcional que o anterior. Ele tem uma cabine leito grande, 3 eixos traseiros e massa visual suficiente para que o chassi não pareça tão vazio. Mas essa é a armadilha. A configuração distribui o volume e consegue esconder por alguns segundos o comprimento real. Quando você o vê de perfil, o engano desaparece. O entre-eixo se aproxima de 325 polegadas e o caminhão se estica como uma plataforma sobre rodas. A cor azul profunda e os detalhes cromados ajudam o conjunto a parecer elegante e quase equilibrado, mas sob essa pintura existe uma distância enorme entre a parte dianteira e o conjunto traseiro. Essa preparação mostra que nem todos os caminhões extremos precisam parecer bagunçados. Às vezes, a personalização funciona exatamente ao contrário. Utiliza a cabine leito, os eixos e os tanques para fazer o exagero parecer natural. Até você vê-lo passar ao lado de um cavalo mecânico normal. Aí entende que não há nada de normal aqui. O tamanho está disfarçado de harmonia. Os 3 eixos traseiros oferecem mais do que aparência. Eles fazem o conjunto parecer bem assentado e dão a impressão de que consegue suportar tudo o que existe à frente. Sem eles, a distância poderia parecer vazia. Com eles, parece um projeto completo, não um simples experimento. E o próximo já não se preocupa tanto em esconder isso. Ele usa o brilho, a cor e o chassi para deixar muito claro que foi criado para dominar qualquer exposição. Número 3. Peterbilt 379. Verde Candy. O verde Candy deste Peterbilt 379 chama-o a atenção primeiro. Ele muda com a
Luz reflete o ambiente e faz o caminhão parecer uma peça de coleção antes mesmo de você perceber seu tamanho. Mas a pintura é apenas a distração. A verdadeira história começa quando o entre-eixos é revelado, cerca de 350 polegadas, quase 9 metros. Nessa distância, um caminhão convencional perde completamente suas proporções originais. O capô continua longo, a cabine mantém aquele ar clássico da Peterbilt, e a cabine leito acrescenta presença, mas o chassi transforma tudo em uma composição diferente. O quadro claro, os componentes polidos e a distribuição de tanques e acessórios fazem com que cada palmo pareça pensado para ser exibido. Nada sobra, embora o conjunto tenha metros a mais. Essa é a diferença entre um alongamento improvisado e um projeto de alto nível. A extensão não é escondida, ela se transforma no centro do design. Por isso este 379 não parece apenas grande, ele parece deliberadamente exagerado. O 379 é uma base ideal, porque seu perfil já era longo e reconhecível. Isso permite que a extensão não destrua sua identidade. Ela a leva ao limite. O resultado não tenta parecer original de fábrica, quer que qualquer pessoa que entenda de caminhões pare e pergunte quanto aço foi preciso acrescentar. E mesmo assim, há um cabover que leva essa ideia para um terreno ainda mais difícil de processar, porque seu tanque lateral parece quase tão longo quanto um carro pequeno. Número 2. Kenworth K100 com chassi ultra longo. Há detalhes que fazem um caminhão parecer grande, e depois há este K100, cujo enorme tanque lateral parece anunciar que o chassi continuará avançando muito depois de os olhos esperarem que ele termine. O modelo original foi um dos cabovers mais reconhecidos da Kenworth, mas esta unidade abandona qualquer noção de compactação. O entre-eixos que lhe é atribuído gira em torno de 380 polegadas, perto de 10 metros entre os eixos. É um número que muda completamente a leitura do veículo. A cabine fica na frente como uma peça independente, enquanto atrás surge uma sequência interminável de metal, acessórios e superfície pintada. O tom marrom, os acabamentos brilhantes e a estética clássica fazem com que ele mantenha o espírito dos antigos caminhões americanos, mas sua geometria já pertence a outra categoria. Ele não parece um cavalo mecânico convencional, parece um projeto criado para mostrar até onde pode chegar a obsessão pelo estilo. Com um comprimento assim, um posto estreito pode se transformar em um quebra-cabeça, e uma curva lenta exige respeito. Mas esse desconforto faz parte do espetáculo, porque quando um K100 é alongado a esse ponto, ele deixa de tentar ser prático, ele busca ser inesquecível. Em um cabover, a sensação é ainda mais estranha, porque não há um capô longo para preparar os olhos. A cabine aparece de repente, e o chassi se desdobra depois como uma surpresa, e o número 1 leva essa mesma filosofia ainda mais longe. Número 1, Peterbilt 359, Johnny Holmes. Este Peterbilt 359 não dá uma sensação de comprimento, ele dá a sensação de nunca terminar. A cabine e o capô mantêm a silhueta clássica que tornou o 359 famoso, mas atrás começa uma extensão tão desproporcional que o caminhão parece ter sua própria faixa na estrada. Conhecido como Johnny Holmes, este projeto é associado a um entre-eixo superior a 400 polegadas. São mais de 10 metros entre o eixo dianteiro e os traseiros, uma escala que obriga você a olhar 2 vezes para aceitar que tudo pertence ao mesmo cavalo mecânico. Aqui já não basta colocar um tanque maior ou uma caixa lateral bonita. Uma modificação desse tamanho exige que a estrutura, os suportes e a distribuição de peso sejam muito bem resolvidos para que o conjunto tenha presença sem se tornar um problema. Mesmo assim, o desafio não desaparece. Manobrar um caminhão assim não se parece em nada com dirigir um modelo padrão. Cada curva, cada entrada e cada espaço apertado viram uma decisão. E talvez seja por isso que ele impressiona tanto. Ele não tenta ser discreto nem racional. É uma declaração de personalidade feita de aço, cromo e paciência. Sua fama não vem apenas de um número. Ao lado de outros clássicos, ele faz até mesmo um Peterbilt de capô longo parecer contido. Esse contraste resume toda a lista, fascinante pelo excesso. Pode não ser o recorde certificado do planeta, mas como final desta lista, ele tem algo
que os outros não conseguem. Parece um trem rodoviário que decidiu esquecer os trilhos. Depois de vê-los todos, fica claro que esses caminhões não foram construídos para passar despercebidos. Alguns seguem uma lógica de trabalho, outros nasceram para exposições, encontros e fotografias, mas todos demonstram a mesma coisa. Quando um proprietário decide alongar um chassi, não muda apenas uma medida. Ele muda a forma como o caminhão se move, é visto e obriga as pessoas a olharem para ele. Dos cabovers que traem sua própria filosofia até o Peterbilt, que parece nunca acabar, cada um transforma uma máquina de trabalho em uma declaração sobre rodas. Agora diga qual deles parece mais brutal para você. O K100 ultralongo, o 379 verde Candy ou o Johnny Holmes? E principalmente, qual deles você teria coragem de dirigir por uma cidade sem raspar em nada?